Por que estudar filosofia e como aplicá-la na sua vida? Para entender por que estudar filosofia e como aplicá-la, temos que estudar quem é o homem e quais as suas motivações. Segundo a classificação de Aristóteles, animais têm a capacidade sensorial, por isso têm paixões e inclinações que o movem: fome, medo, atração. Adestrar animais é basicamente recompensar e punir. Eventuais boas ações dos animais são movidas por instintos. Os homens, no entanto, são animais racionais. Como os animais possuem sua capacidade sensível e paixões, mas estas não os determinam, pois têm a capacidade de educar seus afetos, o que significa que podem desenvolver bons ou maus hábitos, chamados de virtudes e vícios, respectivamente. Homens são dotados do logos, palavra e razão. Falam e conseguem entender a verdade. Alcançam raciocínios complexos e vivem em comunidade política a partir da união de famílias. Buscam a sobrevivência e o bem da alma, a maturidade. A filosofia está em cada etapa. Estudamos filosofia para descobrir a verdade, que é um dos propósitos da vida humana. A meta da filosofia é, por isso, descobrir, conhecer e amar a verdade. Daí vem o seu significado do grego, amor pela sabedoria. A filosofia prática está pautada nas relações dos homens e afazeres humanos. A filosofia busca uma unidade do conhecimento que implique em mudança da alma e uma vida madura e ordenada. Portanto, a filosofia busca a verdade para encontrar o bem. Ignorar a filosofia é ser manipulado por erros filosóficos que pautam a sociedade. Falsas filosofias que desviam as pessoas do bem e da verdade. Ideologias, redução da busca da verdade para se adequar a um conjunto de ideias. Toda ideologia é, em certa medida, uma heresia, que significa escolha, no caso, escolha de um pedaço da realidade. Nosso mundo é repleto de erros filosóficos e heresias. Portanto, não conhecendo a verdadeira filosofia, praticamos maus hábitos e acatamos ideias cuja origem desconhecemos, podendo ser mais facilmente manipulados. E nesse mundo, o homem que não busca virtudes, por um erro filosófico, cai em ideologias que fomentam vícios, tornando-o escravo de suas próprias paixões por inclinação pessoal e manipulação. Isso tira a maturidade e a grandeza dos homens. Buscar a verdade é buscar a liberdade e a moral. A verdadeira liberdade existe na virtude, pois a pessoa se liberta dos vícios. A filosofia do direito lida com os princípios ligados à filosofia da política e que, por sua vez, relaciona-se à filosofia prática e à ética. Para aplicar a filosofia no direito, primeiro precisa-se partir da busca unificada pela verdade, pelo fato de você ser um homem e não um advogado. Segundo, buscar melhora dos hábitos. Terceiro, que decorre do fato de ser advogado, buscar entender o que é o direito, a base do direito e premissas por trás da própria atuação profissional. Mas isso não é independente do mundo. Por isso, é preciso estudar a filosofia da política para entender o que está acontecendo, para entender o impacto no direito. São dois movimentos a serem feitos: centrípeto e centrífugo. O movimento em direção ao centro, centrípeto, é o mais difícil. Entender a essência do homem
e a realidade é imperativo para entender a filosofia do direito e da política, e sem entendimento da ética, não se é possível entender bem os princípios da filosofia do direito da economia. Para se aprofundar no mundo dos negócios, é preciso conhecer sobre economia, e para isso faz-se necessário conhecer os princípios da economia, que só consegue acessar com compreensão da filosofia política. A ética tem implicações na vida pessoal, na sociedade política e no mundo econômico. Muitas das decisões erradas são tomadas por erros éticos e visão errada da sociedade. A filosofia torna a pessoa um melhor profissional à medida em que se ganha profundidade. Há hoje uma ideia equivocada em separar os homens de vida prática dos de vida teórica. Afinal, aos intelectuais fracos, incapazes de aplicar suas ideias, e homens práticos superficiais dos temas e manipuláveis. É preciso profundidade e sabedoria no dia a dia. O objetivo é buscar uma vida plena e madura, almejando uma ponte entre os assuntos. Para usar os princípios nas profissões, é fundamental se desenhar a árvore do conhecimento que mostra a ligação entre as disciplinas. Exemplo, a engenharia se relaciona com matemática, com os princípios anteriores da lógica, da filosofia da matemática. Fora ainda a ligação com o mundo empresarial. A profundidade de um engenheiro que conhece lógica é maior do que a dos pares que desconhecem o tema. O erro é navegar pelos extremos e não conseguir enxergar as conexões por não ter construído a árvore do conhecimento. Aristóteles discorre sobre as formas possíveis do Estado. Veja na tabela. Tipos de governo. Muitas vezes, uma empresa começa como monarquia heróica, com um líder que se responsabiliza e luta por todos. Na maturidade, chega a monarquia mista, melhor forma de governo, segundo São Tomás de Aquino, onde o CEO completa sua equipe com as melhores pessoas, formando uma aristocracia. A empresa cresce e se transforma numa república, mas com o tempo ela decai para uma oligarquia com pessoas sem comprometimento, até enfim se tornar uma democracia com grupos de interesse. Esse ciclo de decadência é fruto de falta de autoridade. Isso é uma analogia que se sustenta, pois o próprio Aristóteles falava que uma família é monárquica. Para formar líderes, é preciso possuir, entre outras coisas, humildade, coragem, justiça e temperança, crescendo nas virtudes, tornando-se maduro. Mas isso só é possível se não estiver ligado a ideologias por erros cognitivos. Uma pessoa relativista não entende por que precisa melhorar. Afinal, para ela, cada um tem sua verdade. Mas é essa pessoa que destrói a empresa. A filosofia cria um escudo, protege a pessoa contra a manipulação e permite o crescimento de um líder. O relativismo provoca a decadência da beleza, da arte, da música. A filosofia pode guiar a sua vida para que você seja parte da solução do problema e não escravo de suas paixões. Mas é necessário uma vida reta e disciplinada de estudos para sair da mediocridade. Resumindo, a natureza da filosofia decorre da própria natureza humana, porque os homens são animais, mas dotados do Logos, e, portanto, podem descobrir a verdade. Eles são capazes de maus e bons hábitos, ou seja, capazes de vícios e virtudes. Para alcançar as virtudes, precisam educar os seus afetos. Por isso, estuda-se filosofia para descobrir a verdade, para buscar o bem por meio da melhora das paixões, evitando a escravidão delas.